Boa tarde, meu nome é Murilo e agora eu vou realizar a apresentação da sprint número 4 para a matéria de hidráulica e pneumática. Bom, a nossa empresa parceira é a Scania e a proposta que eles nos fizeram foi a criação de um projeto utilizando sensores e análise de dados para poder fazer a detecção de algum problema de forma preditiva. Então a gente consegue identificar esse problema e atuar nele antes que ele se torne algo maior. Bom, o nosso projeto, fundamentalmente, ele é focado na análise de combustível adulterado. A gente sabe que a utilização de combustível adulterado hoje no Brasil é um dos maiores problemas, principalmente relacionados a caminhões. E assim, esses caminhões eles são projetados para fazer, eles são utilizados para fazer fretes interestaduais, às vezes até para outro país. E muitas vezes o motorista ele não consegue abastecer naquele posto que ele já conhece, naquele posto com bandeira, naquele posto que ele consegue garantir a procedência. E ele fica à mercê do dono do posto, sem saber se aquele combustível ele é de qualidade, se não é. E assim, a utilização de combustível adulterado ela pode trazer uma série de malefícios, desde desgaste prematuro de peças como motor, bomba, injetores, filtro, até perca de eficiência mesmo do caminhão. A gente sabe que dependendo da quantidade de aditivo que você coloca, você tem uma perca de eficiência na combustão. Então o caminhão ele fica mais fraco, ele emite mais poluentes e assim, fora o desgaste prematuro que a gente já comentou. Então, assim, a gente fez uma lista dos principais aditivos utilizados atualmente, e eles são solvente industrial, óleos queimados, biodiesel em excesso, álcool etílico ou metanol, água e gasolina. Bom, qual é a ideia de funcionamento do nosso projeto? A ideia é a gente analisar duas variáveis que elas já são medidas, a gente já tem sensores no caminhão da Scania, que o primeiro é a temperatura e o segundo é a pressão diferencial. A gente vai utilizar esses dois sensores que eles já ficam presentes ali na entrada do filtro DPF para fazer análise e ver se esses dados eles estão dentro do esperado. A gente já tem os dados esperados de temperatura e pressão informados pela montadora, e aí com base neles a gente vai estipular limites para ver se esse combustível está tendo o comportamento que deveria ou não. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a utilização de uma carta de controle. Então a gente já tem uma tabela, a gente utilizou como padrão o caminhão funcionando entre 80 e 100 km por hora, porque os caminhões da Scania eles foram feitos para serem otimizados, trabalharem da melhor forma possível nessa faixa de trabalho, nessa faixa de velocidade, e com base nos dados informados pela montadora de temperatura do motor, a essa faixa de trabalho e pressão diferencial que chega no filtro a essa faixa de trabalho, a gente estabeleceu limites superiores e inferiores para essas variáveis. A gente utilizou como base a adição de 10% de aditivo e adicionando 10% de solvente industrial, por exemplo, a gente tem uma perda de eficiência na combustão de 15%, ou seja, o caminhão fica 15% mais fraco, e a gente tem um aumento de pouco mais de 15% na emissão de poluentes. E isso acaba sobrecarregando o filtro e aumentando a pressão diferencial. Então, o nosso código funciona da seguinte forma: a gente já monitora essas duas variáveis, a gente estipulou um limite inferior para a temperatura e um limite superior para a pressão diferencial. Caso o caminhão chegue a 80 km por hora e ele esteja fora desses ranges, a temperatura esteja abaixo do estipulado e a pressão esteja acima, ele vai acusar que esse combustível ele é adulterado. Bom, falar um pouco sobre o caminho, a trajetória que a gente teve no projeto. Esse aqui foi a primeira idealização, o primeiro protótipo que a gente fez. Basicamente era só a ligação entre o ESP32, que é a plaquinha utilizada, e um display. Depois a gente fez a adição dos sensores, desenvolvimento do software, etc. Bom, aqui tem os três principais protótipos. Esse primeiro à esquerda foi o primeiro protótipo funcional. Aqui a gente já tinha todas as ligações, etc. Para fazer a simulação dessas duas variáveis, tanto da pressão diferencial quanto da temperatura, a gente colocou dois potenciômetros e eles alterariam essa variável. Porém, como a gente sabe que tanto a pressão diferencial quanto a temperatura dependeria da quantidade de combustível injetado, da velocidade que o caminhão estaria, a gente fez uma alteração no segundo protótipo. Então aqui nessa segunda imagem você já pode ver o protótipo final. A gente fez a criação de dois pedais, dois aceleradores, e aí um acelerador ele simulava o comportamento do caminhão com combustível bom. Então você poderia acelerar, você ia ver a velocidade subindo e proporcionalmente não, mas diretamente proporcional à temperatura e à pressão conforme a tabela informada pelo fornecedor. Agora, no pedal à direita, você poderia fazer o teste do combustível adulterado. Então, você ia pisar no acelerador, você ia ver a velocidade subindo e aí você conseguiria ver essas variáveis subindo, mas de forma distorcida. E assim, quando chegasse a 80 km por hora, ele ia fazer a leitura e caso o combustível fosse adulterado, ele ia emitir o sinal. Aqui no vídeo da direita, a gente pode ver
esse protótipo funcionando. Primeiro você pisa no acelerador esquerdo, as variáveis mudam, não acontece nada, e quando você pisa no direito, as variáveis mudam. Quando chega a 80 km por hora, ele acusa que o combustível, que os dados estão fora do especificado e esse combustível possivelmente adulterado. Bom, essa é a nossa equipe. Esse foi o nosso projeto. Muito obrigado.